irmãos, olha a gente aqui de novo para a gente conversar um pouco mais sobre a palavra de Deus. Estamos aqui para gravar mais uma aula da nossa escola bíblica e a gente quer começar uma série aqui que a gente entende que é muito importante para a sua vida, né? Ainda mais nesses dias de tantos desafios, como nós cristãos podemos sair vitoriosos dos desafios que a gente enfrenta, né? Então hoje eu quero falar sobre você está em guerra. Aí você pode receber essa palavra, mas como assim? Eu estou em guerra, estou no reino de paz, de justiça. Mas na verdade o Senhor mesmo disse, Jesus disse que veio a esse mundo não somente para trazer paz, ele veio para trazer espada, né? Ele também veio para apontar aquilo que o reino das trevas estava fazendo, para desfazer. A palavra de Deus diz, Jesus dizendo sobre si, que ele veio para desfazer as obras de Satanás, as obras do inferno. Então hoje, na primeira lição dessa série, Você está em guerra, nós vamos ver sobre identificando o inimigo. Nós vamos identificar como o inimigo age, como nós, como filhos de Deus, podemos vencer as artimanhas de Satanás, né? Ao longo dessas semanas nós vamos conversar um pouquinho, além dessa lição, nós vamos falar também sobre o lugar dessa batalha. Se existe essa guerra, essas batalhas são travadas onde? Nós vamos perceber que existe um lugar para essas batalhas. Nós vamos também entender que anjos e demônios lutam entre si, trabalham, né? Tanto para fazer a vontade de Deus, os anjos do Senhor, como os demônios também, que eram anjos, né? Nós vamos ver isso, mas caíram, e aí eles vão também trabalhar para aquilo que o diabo quer fazer. E aí a gente vai perceber como que nós também, como cristãos, podemos lançar a mão das armas que são poderosas em Deus, segundo Paulo fala lá em Coríntios, né, para que a gente vença essas batalhas. E eu quero conversar com os irmãos a partir, né, de um livro do pastor Tony Evans. É um pastor americano muito conhecido e ele fala sobre essa questão da batalha espiritual, e a gente precisa dar atenção devida a esse tema, tá bom? Então convido você junto comigo nos próximos minutos e nas próximas aulas também a gente conversar um pouco mais sobre isso. Eu queria começar contando uma história, né? Algo que aconteceu, na verdade, e foi há muito tempo atrás, alguns anos atrás, aliás, em 2001, depois do 11 de setembro, né? Um evento que marcou o mundo todo, né? Por causa daquilo que aconteceu ali nos Estados Unidos. E logo depois daquele episódio que devastou a vida de muitas pessoas e que trouxe destruição em muitos sentidos, uma equipe foi enviada, né, para que pudesse, lá no olho da guerra, onde estava acontecendo algumas batalhas também, eles pudessem trabalhar para que pudessem enfraquecer o inimigo. E o que me chamou a atenção nessa história é que aqui foi escolhida uma equipe que não era convencional. As pessoas que foram enviadas para uma missão específica, eles não foram com espingardas, com armas, com metralhadoras, com revólveres nas mãos. Na verdade, a pessoa que foi o líder dessa equipe, ele se chamava Mark Nutt, e ele foi escolhido exatamente porque ele era uma pessoa atípica. Se você fosse olhar no histórico dele, né, quando ele foi se alistar no exército, a sua vida antes de se alistar era uma vida na fazenda, ele montava cavalos, ele cuidava do rancho, da sua família, e por isso ele foi escolhido, porque a missão que ele recebeu era uma missão que precisava de alguém que não pensasse dentro das caixas ali das normas da guerra, que era tão habitual acontecer ali. E esse homem então, ele vai liderar 11 soldados, para que eles pudessem, dentro dessa missão, enfraquecer o inimigo. O inimigo que conhecia o terreno onde eles estavam lutando. O inimigo estava ali, né, pronto para derrotar quem fizesse alguma investida. E essa equipe de 12 homens, eles tiveram um trabalho muito importante, porque o trabalho era para ter sido feito em 6 semanas. E eles conseguiram, em 3 semanas, derrotar o inimigo sem nenhuma perda na sua equipe ali. Nenhum dos 12 morreram, porque a habilidade que esse homem tinha junto com a sua equipe era através daquilo que eles já faziam habitualmente, né? Montar a cavalo, as coisas que eles faziam no seu dia a dia, fizeram com que eles enfraquecessem
o adversário. O adversário não esperava uma investida daquele jeito, porque eles conheciam a forma de lutar, né? E a história diz que os Estados Unidos nunca teve uma vitória tão rápida como houve naquelas semanas, onde esse rapaz, o Mark, junto com a sua equipe, investiram ali o seu tempo, investiram as suas habilidades para destruir o inimigo. Eles conheceram a tática do inimigo e impuseram ao inimigo algo que eles não esperavam. E eu também quero lembrar os irmãos, eles venceram. E assim como eles venceram, houve também alguém que teve uma equipe de pessoas simples, mas uma equipe que venceu usando as armas corretas, né? Um líder nada convencional. O povo de Israel esperava um líder poderoso, o Messias, e Jesus vem, né? E ele não montava cavalo, mas ele montou num jumento, né? E esse líder não convencional, ele não levou nem 6 semanas, nem 3 semanas, na verdade, ele levou 3 dias. 3 dias ele lutou por uma nação, lutou por um reino e saiu vencedor, vencedor. E a Bíblia diz que Deus o Pai o exaltou acima de todos os nomes, para que ao som do nome de Jesus, todo joelho se dobre, toda língua confesse. Jesus venceu. E se Jesus venceu, ele também dá essa capacidade para a igreja. A igreja é uma igreja vitoriosa. Nós não somos um povo para perder. Nós não fomos criados, não fomos redimidos, não fomos salvos para perder. Fomos assim feitos para vencer. Nós somos filhos de Deus, temos direito à herança do Senhor e como filhos, nós vamos viver como o nosso Pai também é. O nosso Pai é vencedor. No antigo Israel, Deus era sempre lembrado como aquele que não perde as batalhas. E se Deus estiver do nosso lado, ainda que em alguns momentos a gente tenha algumas perdas, na verdade, tudo vai contribuir para o bem daqueles que amam a Deus e a gente crê que no final nós vamos celebrar a nossa vitória com o Senhor. Então, queria que você pensasse nisso a partir dessa história e nós vamos entrar propriamente dito dentro de alguns textos que vão trazer clareza para a gente sobre o nosso inimigo. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em 1 Pedro, capítulo 5, dos versos 8 ao 9. 1 Pedro 5, do 8 ao 9. O apóstolo Pedro vai escrever assim: estejam alertas e fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda por aí como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Fiquem firmes na fé, enfrentem o diabo, porque vocês sabem que no mundo inteiro seus irmãos na fé estão passando pelos mesmos sofrimentos. Olha só o que Pedro está dizendo. Ele está dizendo que o diabo anda por aí como um leão que ruge, né? E no antigo Israel e aqui ainda nessa época o leão era um animal muito respeitado, né? E a gente sabe como o rei da selva. E o texto aqui, Pedro está comparando, o diabo está dizendo, ele é como um leão que ruge, um animal feroz, ele está pronto para devorar, né? Se você já viu, já passou por algum safari ou assistiu, né, talvez num canal que fala sobre isso, que mostra a realidade dos animais, você vai ver que sempre o leão fica esperando, preparado para dar o ataque, para que ele possa vencer aí e se alimentar, né? Ele vai vencer aquele animal que ele está procurando comer ali, e aí a sua presa muitas vezes é vencida, porque ele está ali à espreita. E o texto diz que ele procura alguém para devorar, mas fique firme, enfrente o diabo. Você já viu? Preste atenção, o texto está dizendo para a gente enfrentar o diabo. Mas muitas vezes, quando nós escutamos sobre o diabo, nós escutamos sobre Satanás, os demônios, muitos crentes têm medo dessa realidade. Muitos crentes dão um passo para trás, né? E dizem, não, isso aí é só para pastor, é só para um obreiro, isso aí é só para alguém que foi ungido especificamente para isso. A Bíblia não fala que alguém foi ungido para enfrentar o diabo, que existe uma função dentro da igreja, alguém que é responsável por exorcizar pessoas. Muito pelo contrário, a Bíblia nos mostra sempre, quando nós cremos, qualquer um de nós que tem a autoridade do Senhor sobre a sua vida, se reconhece como filho de Deus, se entender o poder que há no nome de Jesus, vai dizer, vai dar uma ordem
e por causa do nome de Jesus, o diabo vai ter que fugir. O diabo vai ter que fugir. Tudo aquilo que ele faz vai ter que deixar de acontecer. Você se lembra disso, talvez, quando Jesus chega à terra de Gadara, e aí a legião de demônios, já com medo de Jesus puni-los, reconhece: Filho do Deus Altíssimo, não nos puna, né? E aí ele fala: não nos permita-nos ficar aqui, porque ele sabia o poder, aquela legião sabia do poder que havia em Jesus. E você sabe do poder que habita em você? A Bíblia diz que o Espírito Santo habita em nós, e como crentes nós devemos também viver uma vida de autoridade, uma vida de vitória, uma vida que reconhece o inimigo agindo perto de você, talvez na sua família, no seu trabalho, na faculdade, e você vai dar uma ordem, você vai se posicionar como alguém que entende quem é. Você precisa entender, você é filho de Deus, você precisa entender, você é a igreja de Deus. E a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Mas o inferno não fica esperando. O inferno, em muitos momentos, ele vai lançar setas. O inferno, muitas vezes, de forma organizada, vai trazer sobre a nossa vida muitas investidas, para que a gente perca aquilo que Deus tem para nós. E eu queria, do fundo do meu coração, que você se apercebesse disso e pudesse praticar essas verdades que a gente está falando aqui. Então, nessa nova série, o que a gente mais quer que você tenha é compreensão que você precisa lutar, para que você não seja derrotado. Você vai dizer: mas Jesus já venceu por mim. É claro, Jesus já venceu, mas você precisa se tomar posse, né, dessa vida. Você precisa aprimorar isso dentro de você. Você precisa dar ordens, você precisa lançar a palavra de Deus, você precisa usar a autoridade que há no nome de Jesus, para que você seja vitorioso, para que você seja uma vitoriosa também. E falar sobre esse assunto é sempre um desafio, porque eu entendo que o mundo espiritual, ele é mais real do que esse mundo que a gente vive aqui. E na verdade esse mundo é resultado do que acontece no mundo espiritual. Nós vamos ver mais para frente sobre essa batalha que acontece. Ela de fato tem resultados no nosso dia a dia. E por isso eu queria que você realmente ficasse aí ligado. A primeira coisa que eu quero falar aqui, sobre entendendo aquilo que o inimigo faz, né? A gente percebendo que ele está tentando investir na nossa vida, a gente precisa lutar na perspectiva de Deus. E eu queria lembrar de um texto, de um episódio, na verdade, na vida do povo de Israel, que você encontra lá no segundo livro das Crônicas dos Reis, capítulo 20, né? E agora eu vou ler o versículo 21, mas você pode ler todo o capítulo. Você vai ver quando a união de 3 povos vem contra o povo de Israel. Agora o rei daquela época, o rei Josafá, filho de Asa, se você for continuar lendo ali, diante do seu reinado, o que aconteceu, o texto vai dizer que ele era um rei que agradou a Deus. Apesar de no fim ele ter feito uma outra aliança que o Senhor não aprovou, mas ele andou nos caminhos do Senhor. E esse rei, ele entendendo que ele estava ali num lugar, mas que ele não era autoridade máxima sobre o povo de Israel, Deus era, ele entende isso e ele vai recorrer, ele vai buscar a Deus no momento da dificuldade ali do povo de Israel. Capítulo 20 de segundo livro de Crônicas, versículo 21, diz assim: depois de consultar o povo, Josafá ordenou que alguns cantores vestissem roupas sagradas e marchassem à frente do exército, louvando a Deus e cantando assim: louvem a Deus, o Senhor, porque o seu amor dura para sempre. Imagina, um rei entendendo que 3 povos se juntaram para vir contra o seu reinado, contra o seu povo, contra as suas crianças, suas mulheres, seus soldados, e esse rei, agora, o texto diz que ele teve medo no seu coração. Mas a postura dele me chama muita atenção, porque ele orou e lembrou a Deus que Deus era um ser justo e Deus não deixaria o povo de Israel ser destruído. Aquele povo, uma vez, o povo de Israel teve a chance de derrotá-los, mas eles foram poupados. E agora
esse povo não se lembra, não tem gratidão com Israel, e eles se juntam para destruir Israel. Se juntam para vir contra o reinado de Josafá e ele busca o Senhor. Então o texto acima aqui é um exemplo para nós de que nós sempre devemos lutar na perspectiva de Deus. Quando os moabitas, amonitas e meunitas se reuniram contra o povo de Israel e eles estavam amedrontados, Josafá não teve dúvida. O rei daqueles dias convocou o povo para orar. Lá no final dessa série nós vamos ver o quanto a oração é importante. E ele não abre mão disso, ele ora a Deus, porque Deus é vivo, Deus não está morto, Deus está vivo. Deus é alguém que ouve a nossa oração. E naquela oração que ele faz ali, o rei de Israel faz uma oração a Deus, Deus escuta essa oração. E o interessante é que agora Deus vai usar não um soldado, porque era um momento de batalha, mas Deus não vai falar com um soldado, ele podia ter feito isso, ele vai falar com um levita. E aí o texto que eu queria que a gente se lembrasse, está lá no versículo 15, depois você pode ler até o 21 desse mesmo capítulo, diz assim: Jezeel diz ao povo, povo de Judá, moradores de Jerusalém, o rei Josafá, prestem atenção, escutem o que o Senhor Deus diz, não se assustem. O povo estava com medo, e o Senhor disse para eles, não se assustem, não fiquem com medo desse enorme exército, não fiquem. O exército não era pequeno, era grande, pois a batalha não é contra vocês, mas contra mim. Olha que interessante, quando Josafá convoca o povo para orar, eles oram, Deus ouve a oração e Deus assume aquela batalha. Deus assume o motivo daquela batalha. Aqueles povos, quando se reuniram, os 3 povos, eles não se reuniram, na verdade, contra o povo de Israel, eles estavam se reunindo contra Deus. A Bíblia diz que as nações se levantam contra o Senhor, mas elas são aniquiladas. Os reis se levantam contra Deus, mas eles são aniquilados. Não há poder que se mantém diante do poder de Deus. Então a gente sempre precisa se lembrar, quando nós formos lutar, nós precisamos lutar na perspectiva de Deus. Nós precisamos ver como Deus vê. Nós somos a menina dos olhos de Deus. O povo de Israel era o povo escolhido do Senhor. Deus tinha uma aliança com aquele povo. Não foi um povo que sempre acertou, pelo contrário, se você for olhar nas Escrituras, você vai ver em muitos momentos, Israel se perde. Até no final desse capítulo aqui, você pode ler também, segundo Crônicas 20, você vai ver que o povo teve dificuldade de deixar os outros deuses, porque eles ainda não tinham entregado o coração completamente nessa época aqui. Então você percebe que apesar disso, Deus olhava para o povo e o tinha como menina dos olhos. Você talvez já sofreu algum impacto no seu olho, você sabe da dor que você sente, do quanto incomoda. É assim, quando alguma coisa se levanta contra o povo de Deus, se levanta contra a igreja, se levanta contra você, que é filho, que é filha de Deus. Não se esqueça, Deus não nos abandona, Deus está com a gente em todo tempo. Deus cumpre sempre a sua parte na aliança. Deus não deixaria que o povo ficasse sozinho. Deus se levanta e diz para Josafá, não tema, essa luta é contra mim. Essa luta não é contra vocês, essa peleja não é de vocês, é minha. E Deus provê sempre o que precisamos para vencer as nossas lutas. Parece assim, ilógico, e nós vamos ver daqui a pouco, era mesmo. Eles não foram buscar espadas, como a história que nós falamos aqui no começo da nossa aula de hoje, né, quando aquele homem faz o uso de suas habilidades não convencionais para vencer uma batalha dentro da guerra lá daquele 11 de setembro. E aqui, da mesma forma, eles não usam espadas, eles não usam lanças. O que nós vamos ver daqui a pouco é que eles fazem menção de outra coisa. E que muitas vezes a gente olha para as nossas mãos e acha que aquilo que nós temos não é uma ferramenta que pode nos ajudar a vencer os nossos desafios. Mas na verdade, Deus sempre mostra
que a grandeza, o poder não está naquilo que nós temos, mas está em quem Deus é. Deus é poderoso, Ele pode usar qualquer coisa para que o nome dele seja glorificado. Então, a gente precisa entender que nós devemos estar dispostos a seguir Deus na perspectiva dele, como ele vê, como ele enxerga. Isso faz toda a diferença. Então a gente precisa deixar a lógica em alguns momentos de lado. Aquilo que é lógico nem sempre vai acontecer. Aquilo que a gente sempre sabe explicar nem sempre vai ser da mesma forma. Muitas vezes a nossa perspectiva, a forma como nós estamos vendo, não é a perspectiva ideal para Deus. Às vezes a nossa abordagem, como nós lidamos com os nossos problemas, não é o ideal também. Muitas vezes a gente quer demonstrar a nossa indignação, a nossa raiva, a gente quer usar aquilo que nós temos de melhor, mas nem sempre a nossa abordagem é o que Deus quer usar. Às vezes isso pode nos atrapalhar. Ou talvez a própria compreensão de como nós estamos vendo os nossos desafios, as nossas lutas. Isso também pode nos atrapalhar em nossas batalhas. Como nós batalhamos? Precisamos batalhar a partir da perspectiva de Deus. Então esse é o primeiro ponto, e eu queria que a gente pulasse para o segundo ponto. O segundo é que o Senhor é o nosso capitão. O Senhor é o nosso capitão. O Senhor é aquele que dá a ordem, o Senhor é aquele que dá a direção. Dentro de uma guerra sempre existe o capitão, aquele que dirige o exército, aquele que dá as ordens, aquele que estuda o inimigo, aquele que aprimora as táticas de batalha, explica para os seus soldados e depois os envia para a batalha. E nós precisamos entender que Deus é um ser onipotente, onisciente, onipresente também. Então, se Deus diz alguma coisa, meu irmão, confie, Deus sabe o que está dizendo. Muitas vezes nós ficamos com medo de passar aquilo que Deus está dizendo para nós, de vivermos a direção que o Senhor está nos dando, mas a gente precisa se entregar de peito aberto, sabendo que o Senhor cuida de nós. E também, seguindo esse capítulo aí, há um momento que o Senhor diz: quando vocês encontrarem eles, vocês não precisam lutar. Olha, que isso? Mas se é uma guerra, como que eu não vou lutar? Em muitos momentos da nossa vida, nós não vamos precisar lutar, porque o Senhor luta por nós. E essa foi a ordem ilógica, irracional, mas foi a ordem que Deus disse: vocês não precisarão lutar, fiquem parados ali e verão como o Senhor Deus salvará vocês. Povo de Judá, moradores de Jerusalém, nós, igreja hoje, não se assustem, não fiquem com medo, marchem contra os inimigos amanhã, pois eu, o Senhor, estarei com vocês. Em toda a história de Israel, quando Deus levanta alguém, seja um libertador, seja um rei, seja alguém, um juiz, o Senhor sempre vai se lembrar da sua companhia. E parece muito com aquilo que Jesus também disse. Jesus sempre disse para os seus discípulos, né? Não se preocupem, eu estarei com vocês para sempre, todos os dias. Essa foi a mensagem que Jesus se dedicou a trazer aos discípulos depois que ele foi morto e ressuscitou. Ele ficou ainda durante 40 dias aparecendo para os seus discípulos e gravando essa mensagem no coração deles. Gravando essa mensagem no espírito deles e dizendo: não temam, eu estou com vocês. Irmãos, isso faz toda a diferença. Minha irmã, isso faz toda a diferença. Você não está passando por algo sozinho, você não está enfrentando algo como um órfão abandonado, não. Você tem um Pai, você tem um Deus poderoso que cuida de você e Ele está com você. Então a estratégia recebida através de Jaziel, que era o levita ali, aponta para um total interesse de Deus em nossas guerras, em nossas lutas. Deus quer que a gente viva uma vida vitoriosa. Paulo diz que o Senhor quer que a gente caminhe de glória em glória. E a gente, olhando para a possibilidade de derrotar os inimigos, a nossa própria realidade, muitas vezes a gente fica desanimado. Mas Josafá entendeu que a estratégia de Deus era a estratégia que devia ser seguida, porque ele era
e é o nosso capitão. Assim como foi para o povo de Israel ali, para Josafá, firmando o seu reinado, assim o Senhor também é o nosso capitão na nossa luta, Ele está com a gente. Então a gente precisa seguir a Cristo para que a gente vença as nossas guerras, a gente vença as nossas batalhas. E no plano de batalha do Senhor, muitas vezes nós não vamos mostrar armas, nós vamos demonstrar a nossa fragilidade, nós vamos demonstrar a nossa fraqueza. Jesus, em certos momentos, ele diz: olha, ore pelos seus inimigos. Estava conversando com os amigos esses dias, mas me parece muito estranho orar pelo benefício dos meus inimigos, porque na verdade o que o Senhor está dizendo é que muitas coisas a gente precisa viver e vencer dentro de nós. O problema não está no nosso inimigo, muitas vezes está na forma como nós estamos enxergando esse mundo, como nós enxergamos as pessoas, né? E nós vamos ver nas próximas lições que as pessoas não são o problema. O diabo pode usar pessoas sim, como Deus também o faz, mas o nosso problema, a nossa luta, não é contra a carne nem sangue. A nossa luta é contra o diabo, que continua sendo um mentiroso, que continua sendo enganador, que faz isso desde o Éden e vai continuar tentando enganar a muitos, para que eles saiam do caminho, para que eles não vivam os benefícios da salvação, para que eles não vivam como filho e filha de Deus. Mas eu estou aqui nesse dia para te lembrar que a gente também pode vencê-lo, porque Jesus o venceu e nos torna também capazes de vencer as investidas de Satanás. Se nós formos temente a Deus, se nós tivermos uma vida de oração, nós vamos orar e o diabo fugirá de nós, né? Então nós precisamos ter a nossa mente transformada para que a gente possa obedecer ao capitão. E só uma mente transformada, uma mente que pensa diferente, pode perceber aquilo que o inimigo está fazendo, pode perceber aquilo que o diabo está tentando fazer na sua família, ou perto das pessoas de você, ou até mesmo na sua própria vida. E uma terceira e última coisa que eu queria que a gente visse aqui, é que essa batalha espiritual, essa guerra que nós vivemos, quando nós identificamos o nosso inimigo, nós precisamos nos lembrar que essa é uma batalha diferente. Mas por que, Tiago, essa é uma batalha diferente? O mesmo texto de 2 Crônicas, capítulo 20, dos versículos 22 ao 24, vão mostrar para a gente, e é um exemplo para a gente. O texto diz assim: logo que começaram a cantar, o Senhor Deus causou confusão entre os moabitas, e os amonitas, e os edomitas, e eles foram derrotados. Os amonitas e os moabitas atacaram os edomitas e os destruíram completamente. Depois, os amonitas lutaram contra os moabitas e os dois lados também acabaram se destruindo. Preste atenção, o povo de Israel não pegou em armas, não pegou nas espadas, não pegou em lanças, não precisou fazer uso de escudo. O texto diz que eles começaram a cantar. Imagine um inimigo, um forte exército vindo sobre você, e você começa a cantar: aleluia, glória a Deus, Deus seja louvado, né? Talvez você não saiba cantar, mas você louvou o Senhor, disse algumas palavras que glorificam o nome do Senhor. Foi isso que aconteceu. E quando eles começaram a cantar, quando eles obedeceram a ordem do capitão, quando eles entenderam que aquela era uma batalha diferente, Deus confundiu os adversários. E dois povos se levantaram contra um e derrubou esse primeiro povo. Depois os dois povos que sobraram se levantaram um contra o outro e acabaram se destruindo. E o texto diz: quando o exército de Judá chegou a um lugar alto no deserto, eles viram o chão coberto de mortos. Ninguém tinha escapado com vida. Preste atenção, meu irmão. O Senhor confundiu os exércitos inimigos. É isso mesmo, irmão. O Senhor fez isso. O povo de Israel não precisou pelejar. Aprenda, tem muitos momentos na nossa vida e o que a gente vai precisar fazer é seguir a ordem de Deus. E o restante, Deus vai cuidar. O restante, Deus vai se levantar. Em Jesus Cristo, o diabo também já foi vencido. O diabo já tem um destino. Os anjos caídos que se tornaram demônios também têm um destino. O destino deles é a eternidade longe de Deus, no lago de fogo e enxofre. E eles querem que a gente também vá para lá. O
que Satanás quer é derrubar junto com ele, é dar um fim também de destruição para aquelas pessoas que conhecem a Deus, as que não conhecem também, tirando elas do propósito do Senhor. E o texto diz que Jesus já venceu. O texto da Bíblia, lá em Colossenses 2,15, diz assim: e foi na cruz que Cristo se livrou do poder dos governos e das autoridades espirituais. Ele humilhou esses poderes publicamente, levando os prisioneiros no seu desfile de vitória. Foi isso que Cristo fez. O diabo já é um derrotado, ele é um envergonhado, ele tem vergonha dessa condição dele, ele não tem acesso ao perdão de Deus mais. E a Bíblia diz que Jesus já o expôs publicamente. Lá na época de Jesus, no Império Romano, quando o capitão, aquele que comandava as tropas, vencia, ele entrava em Roma jubilando, né? Feliz pela sua vitória na batalha, e ele trazia os despojos da sua vitória na batalha, mas também trazia os inimigos, talvez acorrentados em fila, para que todo o Império Romano pudesse ver o triunfo do exército romano na batalha. E aqueles homens inimigos, que agora seriam escravos, eram expostos publicamente em sua vergonha da derrota. E foi isso que Jesus fez na cruz do Calvário. Foi isso que Jesus fez por mim, por você, trazendo a nós, né, a possibilidade de vivermos uma vida vitoriosa. Veja bem, essa batalha então é diferente de qualquer outra. Ela já tem um final. O Senhor já venceu por nós. Essa batalha já foi decidida. O que a gente precisa agora é aprender a caminhar diante de um território que talvez existem ainda algumas minas. Se você for a alguns países, isso é muito normal na África, em alguns lugares, as pessoas perderam seus membros do corpo porque pisaram em minas que existem até hoje, de guerras que já acabaram há muito tempo, de guerras que já foram vencidas, mas essas minas continuam lá, e muitas pessoas, por falta de conhecimento, ou por muitas vezes ignorarem a informação de que ali é um campo minado, elas acabam sendo atacadas, acabam recebendo, né, talvez o fruto aí da sua falta de informação, ou talvez também de não considerarem essa informação. Então eu preciso que você hoje, assim como eu tenho buscado aprender isso, que você cada vez mais se aprimore dessas palavras, que você tome posse disso, que você entenda: o diabo vai querer te atrasar, o diabo vai querer que você saia do propósito de Deus, mas você pode viver essa vida como vitorioso e vitoriosa. Então hoje, para fechar aqui, eu quero que você se lembre, hoje a gente entendeu que nós estamos numa guerra, quer você perceba, quer você se levante ou não, você está dentro dessa realidade, você precisa tomar uma decisão. Então há adversários astutos a todo tempo tentando trabalhar para vencer, para atrasar a gente, mas se a gente fizer menção, usar a estratégia correta, nós vamos tomar posse daquilo que Jesus já fez por nós e vamos ser e caminhar em vitória. Então é fundamental que você busque na palavra de Deus tudo que Jesus já fez por você. E nas próximas aulas nós vamos entender isso um pouco mais. Espero que isso tenha abençoado sua vida, né? E eu queria convidar você, talvez está vendo a primeira vez um dos nossos vídeos, o nosso convite é que você olhe lá, vá no nosso canal no YouTube, você possa também apertar o sininho ali para que você receba informações das nossas aulas, os nossos cultos, tudo que a gente faz ali no YouTube, você vai ter acesso. E também você pode seguir a nossa igreja nas redes sociais. Eu creio que aquilo que a gente tem feito aqui, aquilo que o Senhor tem operado na nossa vida, também vai abençoar a sua vida e a vida da sua família. Então, que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro. Fica na paz aí. Até mais.